Olá pessoal, meu nome é Thiago Wittelder, a gente está começando mais um bate-papo. Eu já vou de início pedir desculpa a vocês porque nas últimas semanas tivemos alguns problemas técnicos, por isso não tivemos alguns dos episódios que estavam programados. Mas enfim, estamos de volta para falar hoje sobre o período do desenvolvimento do ser humano, Débora, que vai do nascimento ao início da adolescência. Infância. Exatamente, histórias de infância, segundo o dicionário de Oxford. Meu Deus, ele perdeu esse tempo. Exatamente. Como é que é a história? Lê de novo aí? Ó, é o período que vai Nascimento. do nascimento até a adolescência. Tem gente que vai até a vida adulta. Tem gente com 30 anos que ainda tá nesse período. É, que tá ainda se desenvolvendo, não é? Vamos de... É Freud que estuda isso? Não sei, mas enfim. Enfim, hoje estamos recebendo aqui as queridíssimas do nosso público. A formação original dessa Marília Diniz e Débora Marques. banda. É isso aí. Então, sejam bem-vindas, meninas. Eu sei que vocês têm muitas histórias. Débora, inclusive, tem histórias que tinha medo de fazer as suas necessidades. Meu Deus, amor, por que tu tá me E lembrando aquela isso foto agora? tu com um negócio em cima Sim, da sim. cabeça? Eu amo aquela Na foto. verdade, é porque assim, eu sempre dei indícios que eu ia ser uma pessoa com Problemática. problemas. É isso. E minha mãe negligenciou achando que era coisa de criança. Então, até hoje, eu culpo isso, ela, né? Eu faço assim, mãe, como que você... Por exemplo, eu tinha medo de defecar. A minha infância toda, eu acho que até uns 9 anos eu tinha muito medo de defecar. E eu precisava que ou ela ficasse comigo no banheiro segurando a minha mão e, tipo, contando historinhas. Tipo, minha mãe fazia, vem, Cocosaldo, mergulha Meu nessa Deus do piscina. céu, é não. Aí eu fazia uma bolinha. Aí depois ela ficava, É um vai coelho. ter que vir a mulher do Cocosaldo, a Coconilda. E minha mãe ficava fazendo histórias e segurando na minha mão, enquanto às vezes eu chorava para defecar. Ai, E ser aí- mãe é uma coisa. E aí né? uma das formas que ela encontrou foi, tipo, comprar um pinico pra mim, porque aí pelo menos eu levava o pinico pra onde ela tava, ela não precisava ir pro banheiro. Então, Se tipo, deslocar. eu levava o pinico pra sala, pra onde ela tivesse, incrível! e ficava fazendo cocô do lado da minha mãe, porque eu tinha muito medo. E houve um período que ela relata, e tem fotos, de que além de fazer no pinico junto de alguém, eu também eu tirava a blusa e botava a blusa na cabeça. Motivos... Débora desde sempre dando indícios que não ia ser normal e e ninguém aí- notou, gente. Minha mãe via isso, velho, e achava normal a criança ter medo de fazer cocô. Tem até uma foto de Débora com o negócio na cabeça, sentada no pinico, é? pinico. Com o véuzinho na cabeça, que era a camisa, e no pinico, no quarto da minha mãe. É. Você Meu tinha Deus. dificuldade, mas eu tinha facilidade. Eu até já contei aqui. Todo início de aula de semestre Sim, eu a diarreia familiar. saía com uma Se facilidade. você é nosso ouvinte assíduo, você conhece essa história. Exatamente. Engraçado, eu acho que eu nunca... Teve dificuldade. Não, dificuldade eu tive muita. Eu sou, tipo, eu não tinha um problema... Por que a gente vai falar de... É tá indo pro... Mas eu só quero dizer que eu nunca... Acho que eu nunca me caguei nas calças na minha vida. Sério? Tirando quando eu era um bebê. Eu me caguei obviamente. recentemente, Sim. adulta. Eu tava tendo uma baita crise de ansiedade. Essa história, melhor, deixa pra lá essa história. E quando eu tenho crise de ansiedade, não, mas vai que as pessoas ansiosas se identificam. Quando eu tenho crise de ansiedade, eu me Quando cago. eu tenho crise de ansiedade, eu tenho diarreia. E aí, tipo, saio sem eu sentir. Dessa vez não deu tempo, né? Dessa vez não deu tempo. Mas eu não tenho faz vergonha de parte. dizer isso, não. Não, você tá certa. É um processo natural. É uma coisa natural, a gente tem que naturalizar, né? Vergonha a pessoa tem que ter de matar e de roubar, não é mesmo? Isso mesmo, e de voltar em Bolsonaro. Exatamente. Exatamente. Militei. Isso aí Eita, agora vamos falar militou. sobre política. Vamos trazer a Militou. política. Tá, mas... Enfim. Enfim, eu não sei por que Thiago jogou essa. Eu nem tava lembrada dessa história do medo do cocô, Foi porque amor. foi a primeira Aí coisa tu que veio na jogou minha assim, já cabeça. pra abertura do programa. É, pra começar com tudo. Marília, conte suas histórias de infância. Tá, eu vou contar uma de One Piece épica. Toda criança que nasceu, tipo, viveu anos 90, início dos anos 2000, tem história de Piece. Hoje em dia o povo não está errado, tá? Hoje em dia a galera não bate. A galera é mais um terror psicológico, uma coisa assim. Sim, pisa pra quem não é da Paraíba é surra. Bater É. na Isso, criança. levar uma chinelada. Isso. E quem batia em mim era meu pai. Minha mãe, ela não batia. Se ela tava com raiva de mim, ela beliscava, ela, tipo, jogava uma coisa em mim. Mas ela não era a pessoa que, tipo, meu pai batia com cinto e com a mão. Chinela, eu não lembro. Mas, enfim, isso não vem ao caso. Eu passava o verão em Formosa. Formosa é uma praia de Cabedelo, João Pessoa, Cabedelo, Paraíba. E ela, tipo, das praias, assim, de Cabedelo, ela é meio que a última...
se tem conhecimento. Ela, no final, ela é Essas longe de tudo. informações geográficas vão ser importantes para a história? Não, eu só tô dizendo... Não, eu só vou dizer onde era Formosa. Beleza. E era carnaval, eu era criança, acho que eu tinha uns 8 anos. E sempre na pista, é porque Formosa é pequena, a cidadezinha, blá, blá, blá. Tem a pista principal, onde, tipo, a galera passa, os carros, enfim. Acho que é até a BR, não sei se chega a ser a BR, mas enfim. Tinha essa pista e toda vez que tinha carnaval, passava os blocos na pista e a gente tinha o costume de olhar. Como era criança, a gente ia olhar, a gente ia até a Disney, que era uma sorveteria. E a gente ficava na Disney sentada olhando o bloco passar. Tipo, era sempre das virgens, de tudo. Aí, só que teve um dia que eu tinha uma amiguinha chamada Mariana. Aí, tinha umas vizinhas da gente no prédio, que era, tipo, mais velha, tipo, eram senhoras, já devia ter 50 anos. Que hoje em dia, umas pessoas de 50 anos, minha mãe tem 50 anos, elas consideram senhora. Mas na minha cabeça eu era criança, então pra mim era senhora. Mas, enfim, era já umas véias. Ela passou 5 minutos dizendo, não, 50 anos não é nem senhora. Aí depois, é umas velhas. É umas velhas, então elas deviam ter uns 60, enfim. Na minha cabeça eram pessoas velhas. E elas chamaram a gente, a gente leva você e Mariana pra ver o bloco. Aí eu disse, mãe, eu vou com Mariana ver o bloco. E já era de costume, tipo, a gente ia sozinha, criança, tipo, era muito seguro até naquela época, a gente ia sozinha pra Disney e ia ver, sempre, era normal. Minha mãe, tá certo, massa. A informação que minha mãe ficou, eu e Mariana, que era da minha idade, também uns 8 anos, íamos ver o bloco passar. Então, ela sabia onde eu estaria. Só que quando o bloco começou a passar, as senhoras carregaram a gente e a gente foi andando atrás do bloco. E a gente foi bem feliz e isso Curtindo o carnaval. Curtindo o carnaval e brincando, pulando. Quando eu tô lá no meio do bloco já há um tempo, eu escuto minha mãe pediu pra chamar no trio, pô. Marília, não sei o que, blá, blá, blá. A menina sumiu. No microfone. Aí eu só vejo, tipo, ela e meu pai vindo assim, com sangue nos olhos, com ódio. E meu pai gritando com a mulher, como é que você é louca de você pegar 2 crianças e trazer, e nananana. E foi me arrastando. E eu fui levando o pé até... em casa. De quem? Do meu pai, que meu pai é que bate. E minha mãe só ficou com muita raiva. E meu pai gritou com as mulheres, e minha mãe ficou com vergonha, que meu pai gritou muito com as mulheres, esculhambando. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Minha mãe fez assim, eu vou lá ver elas. Chegou lá, cadê Mariana e cadê Marília? Não estou aqui. Pra onde foram as crianças? E o bloco passando. Aí, Mariana, ela passava verão com a mãe dela não estava, com a tia dela, e tinha um tio dela que era, tipo, adolescente, que ela era de poucos anos mais velho que ela. Vamos dizer que ele tinha, tipo, era um menino de 15 anos, que era o Felipe, o nome dele. Aí chamou Felipe, cadê Mariana? Não sei o que. Todo mundo começou a surtar, porque as duas crianças sumiram com as velhas. Sumiram. Aí, foram correndo, aí minha mãe disse que só viu de longe uma pessoa pequenininha, que era eu, pulando, assim, dançando, com ódio mortal. Momentos antes da desgraça acontecer. E foi uma peia épica, e ela sempre lembra disso, que eu corri atrás do trio quando era criança. Jesus. Eu era uma criança muito bondosa, mas eu apanhava também, eu apanhava do meu pai, da minha mãe. Ei, isso de se perder, sabe o que aconteceu? Aqui na cidade tem um supermercado chamado Ideal. Que não é um supermercado gigantesco, é um supermercado de médio porte. Na época era menor do que é hoje. E minha mãe pegou e falou assim, tinha pego uma cestinha, e aí viu que não ia dar tudo na cestinha. Aí ela disse assim, Davinha, pega um carrinho, eu fico te esperando aqui. E nisso de pegar um carrinho e voltar pra minha mãe, eu me perdi. E eu não conseguia mais achar minha mãe no Ideal, eu não conseguia mais achar ela dentro do supermercado. E aí eu comecei a chorar desesperadamente e fui por segurança, tipo, a dramática, tipo, eu me perdi da minha mãe. No supermercado. Não sei o quê. E aí falaram no microfone, Mônica, sua filha lhe espera na recepção. E minha mãe ficou com muita raiva, porque ela disse que todo mundo ia dizer, nossa, que mulher irresponsável, perdeu a filha. E aí ela me pegou e foi, tipo, fazendo coisa assim na minha mão, sabe? Porque não podia bater, porque tava em público. Aí foi, tipo, fazendo maldade na minha mão, tipo... Você só pode ser retardada, que não sabe pegar no carrinho e voltar, se perder no supermercado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Carinhosa. E eu, tipo, feliz de ter reencontrado minha mãe e ela desse jeito. Véi, esses negócios se perder no supermercado, eu descobri sem problemática. Que minha mãe disse que minha tia, ela só tem um filho, que é o Daniel, meu primo, e ela sempre disse que Kátia, que é minha tia, Kátia era uma mãe muito mais ou menos, julgando a maternidade, né? Ela perdia tanto o Daniel no supermercado,
em todos os cantos, sempre ela perdia a criança, que ele já era treinado, tipo, toda vez que ele via, perdeu, ele já ia pro segurança e já dizia o nome dela, tipo assim, era comum ela sair, perder meu primo, e ele já ia, tipo, ele já sabia Ele já criar, ele já sabia. não sei onde tá minha mãe, ele nem ficava mais... Já nem se desesperava. Ela disse que, tipo, nas primeiras vezes, o bichinho tava aos prantos e tia Cátia chegava rindo da cara dele porque ele tinha se perdido. Oh, meu Deus. E aí ele era treinado. Isso de perder meu pai, eu não nunca tive me muitas perdi. coisas de... Só no bloco. Eu não tive muitos causos de me perder. Mas meu pai me esquecia sempre na escola. Ao ponto de que, tipo, eu almoçava com as professoras, porque elas ficavam com pena de mim, de, tipo, dar 2 horas da tarde e meu pai ainda não ter me buscado. Era normal pra mim conhecer as crianças do turno da tarde. Porque eu via... Meu pai me esquecia muito. E, tipo assim... Ele era aquela pessoa que ele me esquecia, aí ele chegava em casa, aí lembrava, ei, esqueci de pegar a Débora. Agora eu também só vou depois que eu almoçar. Meu Deus do céu. Ele não ia logo em seguida me pegar. E eu ficava na escola, tipo, tá guardada lá. Caramba, E velho, aí as isso é professoras, muito tia seu Ju, Félix. tia Flávia, mãe de Carol, tipo, almocei várias vezes com elas lá na escola e ficava sentadinha vendo os meninos da escola chegando pro turno Oh, da tarde. meu Deus, era tão que bondoso. horror. Era triste isso, meu pai me esquecia sempre. Eu... E ele nem se importava. Vocês tinham medo de coisas, assim? Tipo, Eu eu era morria muito de medo medrosa. de Papai Noel. Eu tenho uma foto, tenho cara, de quando eu era pequeno, no colo da minha avó, assim, morrendo, chorando, gritando Olha, de Papai Noel. Isso Eu- me lembra um medo meu. Eu tinha muito medo da bruxa da Branca de Neve. E aí... Específico. Específico. bem específico. Aquela bruxa é muito feia. Eu tinha muito medo dela. Porque é do desenho? É Da do Do Branca desenho? desenho, né? do desenho. A da Branca de É Neve. não, Bela Adormecida que tem um chifre. Não. É uma que quando ela se... Que ela é bem bonita, ela se transforma Ai, numa fica Sim, velha fica com um horrorosa. narigão, né? É, e me dá muito medo, e isso é um medo que eu trago até hoje, que é assim. A Branca de Neve, ela tá fazendo uma torta. E aí, quando ela levanta a cabeça, a bruxa tá na janela pra ela. E até hoje eu tenho esse medo de baixar a cabeça e ver uma assombração ou ver uma coisa muito feia desse trauma de criança. Vamos de Freud. E minha mãe, ela fazia muito isso, de tipo, de que eu tinha que assistir pra superar os medos. E tipo, ela não validava os meus medos. Mãe, por que você fazia isso? Tua mãe era tipo, vamos no trauma mesmo. É, ela uma vez me trancou no quarto e disse que eu tinha que assistir, que era um filme de criança e que era um absurdo eu ter medo de um filme de criança. Mentira. E eu ficava, tipo, fechando o olho com muito medo do filme e ela deixou o filme rodar comigo trancada no quarto. Vem cá, conselho tutelar. Conselho tutelar. Jesus E o pior é que eu Cristo. tenho certeza que quando minha mãe ouvir esse programa, ela vai dizer que é tudo mentira. Porque, magicamente, agora que eu cresci, ela esqueceu de todas as coisas que ela fazia comigo. Ela disse que é tudo mentira. Eu assistia... Não, eu tinha medo assistia de- desenho, mas... De palhaço. Só que assim, não é uma recordação que eu lembro, meu Deus, tinha medo de palhaço, mas meu aniversário, eu tive poucos aniversários assim grandes. Mas eu tive um aniversário grande, foi o de 5 anos, assim, eu tenho muito vivo isso na minha memória. Que era de Chapeuzinho Vermelho, que eu estava de Chapeuzinho Vermelho e por algum motivo minha mãe chamou um palhaço. Em todas, não tem absolutamente nenhuma foto que eu não esteja chorando. Em todas eu tô chorando, porque eu morria de medo daquele... Eu tinha medo daquele palhaço específico. Não é que eu vi um palhaço na TV e eu tinha medo. É porque o e palhaço devia ser daqueles bem capenga, bem feio mesmo. era tipo, eu morria de medo. A foto do parabéns, eu tô tipo aos prantos. A minha mãe assim sorrindo, me bota pra cima do bolo. Provavelmente beliscando, mandando parar de chorar. E eu aos prantos, tipo, porque eu tava com ódio que ele estragou meu aniversário. Tipo, eu não me diverti em nenhum momento. Eu passei o aniversário inteiro chorando porque tinha um palhaço falando no microfone e eu tava morrendo de Ai, medo dele. Jesus Cristo. Eu tinha medo desse específico. Agora, tipo, sei lá, eu sempre fui uma criança que tinha muito pesadelo. Então, assim, eu não podia assistir nada. Não, tipo, uma pessoa específica, tipo, a bruxa da Branca de Neve. Mas eu não podia assistir nada, tipo, mais forte. Eu nunca fui que gostava de assistir filme de terror. Porque, tipo, meus pais acordavam comigo gritando e chorando. Minha mãe tinha que deitar comigo, falar alguma coisa pra eu poder dormir. Eu sempre tive muito pesadelo. Então, eu nunca fui de assistir nada, ou ver nada que me desse medo. Eu assisti sempre muito filme de terror, desde pequeno com meus pais. Eu lembro de, tipo, o primeiro filme que eu assisti foi Anaconda, em VHS. Meu Deus. O da cobra. Era incrível. Gente, eu Mas não... desde pequeno, todo de filme de terror eu assistia com eles e não tinha medo. Eu Agora, eu odeio tinha uma isso. coisa que eu morria de pânico. Quando eu ia dormir, eu lembro que era um sonho recorrente, assim. De, tipo, eu tá dormindo... E aí, isso quando eu era pequeno. E acordar e, tipo, eu me ver dormindo, assim. Não era... Sair fora do... Sair fora é peso. Como é que se diz? Como se eu tivesse me... Paralisia do Paralisia sono. do sono, não?
Também, tinha isso também, de tipo assim, eu tá lá e não conseguir acordar, sabe? E ficar Ah, isso é tentando... Isso eu tenho paralisia. até hoje, às vezes. Nossa, Sério, mas você tem? com Tenho, às 5, nunca 6 tive. anos, Eu morro velho. de Quando medo eu de tô paralisia em do sono. períodos muito ansiosos, às vezes eu tenho paralisia do sono. Eu morro de medo de ter. Mas tipo, Mas quando eu criança... não tenho sempre, eu só tive umas 3 vezes durante a vida. Até hoje eu tenho muito pesadelo. Tipo, eu criança, eu já sonhei muito com meus pais morrendo de diferentes formas. Minha irmã, com todas as pessoas. Tipo, eu já sonhei com morte. Eu sonhava muito com morte. Eu sempre fui uma pessoa que tinha muito pesadelo. Até hoje eu tenho, só que, tipo, é mais controlado. Mas tipo, não era comum eu ter um sono aí dormir e anjozinhos. Quando eu era pequena, pra vocês terem ideia de que tipo, tem que ter cuidado com o que fala em frente à criança. E isso foi o gatilho pra minha primeira crise de ansiedade da vida. Poxa, e vamos de trauma. E vamos de trauma. Eu escutei minha madrinha e minha mãe conversando sobre espiritismo, sobre coisas assim de que as pessoas iam pra vida e voltavam, né? De novo. E que o espiritismo acredita em reencarnação. E aí eu comecei a pensar nisso dia e noite. Eu não conseguia parar de pensar nisso. E eu chorava o tempo todo, porque eu lembro que eu ficava pensando, meu Deus, eu não posso esquecer da minha mãe, eu não quero esquecer da minha mãe, eu não quero ter outra mãe e outro pai e esquecer dessa vida de agora. Sim, entendi. E aí eu comecei a entrar em colapso por isso. E durante esse período, teve uma época que minha mãe tinha uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, sabe? Daqueles que quando você entra em casa do interior, sempre tem Sim, os cartões, que é geralmente de calendário. Tudo E aí, tava só eu e a minha irmã em casa. E aí, minha irmã tava tomando banho e eu simplesmente fui conversar com a santa. E eu comecei a dizer, tipo, por favor, eu não quero ter outra vida, deixa eu ter só essa. E, tipo, falar sobre isso. E eu me lembro muito bem desse dia, porque era um dia de festa. Tipo, eu tava me arrumando com a minha irmã e depois a gente ia pra essa festa, que meus pais já estavam. E aí, eu tenho a impressão, e até que se prova o contrário, aconteceu, vamos de surto, que galera. a santa sorriu pra mim. E aí, na hora que a santa sorriu pra mim... ela toma remédio. E aí, na hora que a santa sorriu pra mim, eu saí correndo e comecei a dar chute e murro, assim, continuamente na porta do banheiro pra minha irmã abrir. Minha irmã veio desesperada, molhada ainda. A santa se mexeu, não sei o que, não sei o que. Mais uma vez, minha família achava que era criatividade de criança. Meu Deus, Débora dava mas, tipo todos. assim, Débora deu os mas indícios assim, desde Gente, bebê. mas assim, por que a santa não pode ter rido pra mim? Não, ela pode ter só... Agora, Tem veja gente que bem, assim, acredita tipo, nisso. tem que diferenciar o fator ser ansioso do gatilho, porque no teu caso, tipo, foi o gatilho, elas estarem conversando aquilo, mas você sempre foi uma pessoa ansiosa. Sim, eu era criança que eu tinha, tipo, teve uma época que eu tava muito ansiosa e que, por exemplo, eu vi na televisão, no jornal, que uma bactéria num queijo matou várias pessoas num cruzeiro. Ansiosa não, ela era doida. E eu simplesmente parei de comer queijo. E eu não comi em nenhum lugar fora de casa porque eu achava que iria ter bactérias pra me matar. Com 8 anos, cara. E minha mãe ficava achando normal de que era somente uma criança preocupada. Uma criança E não preocupada. era. Teve uma vez que a gente tava na casa da praia e minha prima, ela fez um brigadeiro e eu vi ela dizendo assim, ai, cai um pedacinho de lata aqui dentro. E todo mundo comeu o brigadeiro e eu tu com ficou 8 surtando. anos não comi o brigadeiro porque eu pensei, nessa lata vai me matar, vai perfurar meu intestino. Com 8 anos, quem é que pensa nisso? Não E sei. minha mãe só achava que Eu- eu era muito responsável e adulta. Jesus Com 8 Cristo. anos, muito responsável e adulta. Meu Deus, Ei, com 8 cê- anos eu tava Eu acho que o ouvinte tá assim, tipo, poxa, não era esse tipo de história que eu esperava na história de Vocês se infância. machucaram muito quando vocês eram pequenas? Não. Não. Não? Eu era muito eu tenho. tranquila. O que eu mais tenho é história de acidente Contar aí uma. durante a infância. Eu tenho. Mas assim, é porque eu acho que hoje, observando como eu era uma criança um pouco, assim, muito bondosa e tal. Destabanada. Mas eu era meio retardado, sabe? Não, deixa eu fazer um Eu amo comentário. que ele Porque, fala tipo, no passado, eu tô brincando. As fotos de Oh. Tiago é tipo assim, é sempre as crianças felizes. Aí tem uma foto épica dele que eu sempre amo, que é assim, lá na cidade dele tem uma empresa de energia chamada Sertel. E tem o choquinho. E tem o Choquinho, que é o mascote da Sertel. E aí os funcionários da Sertel podiam, tipo, levar o Choquinho pro aniversário dos filhos. No caso, o pai de Tiago trabalhava. Aí tem um aniversário dele que o Choquinho tava lá, que é uma pilha. Um bonequinho de pilha. Ah, sim, uma pessoa fantasiada. Isso, uma pessoa- Um bonequinho de pilha, era o mascotinho, o Choquinho. E tá todas as crianças brincando com o Choquinho e o Tiago assim, ó. Fazendo careta? Não, dificuldade o bicho de dormir, parecia que véi. tinha sofrido muito. Sabe quando o dementador suga a alma de alguém?
Parecia isso. O bicho em Então, todas não as era uma fotos de criança infância feliz. pareceu que acabou de cortar cana. Eu era. Ou que acabou de, sei lá. As fotos de Tiago parecem uma criança sofrida de verdade. Não, porque eu sempre Acabou de tive cortar muita- um cepó de madeira. Eu sempre tinha... Acabou de cortar um cepo de madeira. O bicho parecia que tava sempre triste, cansado, Não, trabalho escravo. Mas é porque e eu... dementadores. Não, é porque eu sempre tive Humilhação. muita olheira, tá ligado? Aí, tipo, parecia que eu tava muito E o cansado. bichinho era orelhudo, né? Antes da otoplastia. antes, né? Porque E hoje... aí era tipo aquela coisa com o olho bem fundo e preto e as orelhas bem diabano. Ela se tornou uma humilhação vamos agora pra agredir? criança. Vamos E uma agredir? Não, mas eu também tenho fotos Não, horríveis. que você... Você não tinha era nome pra surrada. começar assim. Pra começar É. de tudo, minha mãe me vestia. Eu usava bota ortopédica e a minha mãe não sabia diferenciar. Tipo, ela tem que usar a bota ortopédica na maioria dos dias. Não, eu não tinha outro sapato. Eu só tinha a chinela havaiana de ficar em casa e a bota. E eu tinha que ir pra escola de bota, eu tinha que sair de bota, tudo. E eram umas botas preta, pesada, horrível. São João, eu dançava São João de bota ortopédica. Meu Minha mãe Deus. era muito O rigorosa que nisso. Dona Mônica fez? Era, Dona e Mônica, até você, hoje... sua filha é E depois, bugadíssima. e depois disso tudo, ela ainda disse: esses teus pés ainda são tronchinhos, era pra ter usado mais bota. Jesus Eu nunca olhei pros pés de Débora. Mas conta uma queda tua, Sim, Thiago. por não, favor. então eu tenho várias. Uma Na épica. real, tipo assim, a gente brincava muito de pega-pega beijo, isso com 8 anos. Pega, beijo. Os Beijo meninos na boca? fugiam. Não, beijo na bochecha, na testa. Ah, tipo, pega, toca e dá um beijo? Na testa, é. É Pra tipo passar o pega-pega pau. normal, só Isso, que só dá que um dá um beijo em beijo. vez de pegar. Isso. Só que o beijo nunca acontecia, porque os meninos corriam muito mais que as meninas. Aí eram as meninas correndo atrás dos meninos, entendeu? Aí a gente brincava muito disso. Aí eu lembro de uma vez estar brincando disso no campo de futebol da escola. E aí eu corri. E tava olhando pra trás e falando, tô fugindo, não sei o quê. E como eu já disse, eu sinto que eu era uma criança um pouco retardada. Aí eu não olhei pra frente. E tinha um muro gigantesco assim. E eu dei com a cara no muro, velho. Eu fiquei, assim, com esse lado da cara aqui todo inchado. Todo inchado e machucado. Cheguei em casa, mostrei pra minha avó. Ela ficou desesperada, como sempre. Enfim, histórias assim que eu tenho. Esse é o momento que eu vejo assim, eu não tô pronta pra maternidade. Porque se um filho meu chega em casa todo arrebentado e diz que o motivo foi porque ele estava correndo e deu com cara no muro, que é uma coisa estática, está tipo, lá, eu não vou sei o que dizer assim, aconteceu, você velho. É idiota. Amiga, eu já bati a cara no espelho achando que era outra pessoa vindo em direção. Cara, eu numa loja. Ah, meu Deus. Eu não tenho nenhuma história de queda. Não, eu tenho Nenhuma. muito. queda. Porque Eu tenho uma era que eu- muito quieta, eu não Teve era de uma que eu brincar pulei de uma correr, arquibancada nada. também Qual é fugindo. aquela que tu lascou o braço na bicicleta? Sim, tem essa, Ah, mas eu não lembro de queda, não, ainda da amiga. época da escola, eu tenho uma que eu pulei de uma arquibancada, tipo uns 3 degraus assim grandes, sabe? Pulei, caí com o queixo no chão, machuquei o queixo. Depois, essa da bicicleta foi num lugar Essa lá. até hoje tem, ó. Mostra a Marília, a Tá cicatriz. aqui, ó, cicatriz. Oxi. Mas É foda isso. abriu quase todo esse braço aqui Que horror. embaixo. Foi de bicicleta, eu pulei do meio fio. E aí não soube controlar a bicicleta. Eu lembro até hoje que ficou assim, ó. Aí eu caí pra frente e arrebentei todo o braço. Por isso que Aí eu meu nunca pai, andei de bicicleta. meu pai Minha foi mãe- me pegar. Aí tava lá, então foi me pegar. Aí ele começou a xingar dentro do carro. Eu sei que em casa eu ainda apanhei. Fiquei Meu machu- Que fase, Apanhei. cara. A Ah, família banhei. de Tiago é sempre assim, é sempre história de Apanhei, apanhei sim, porque aquele banho. caí. Merecido, que triste. moleque idiota vai pular do meio fio do não sei o que sem controlar a É, mas bicicleta. eu também não Mas julgo. tu Eu sabe não andar de julgo a, bicicleta? a paternidade nem a Tu maternidade. sabe andar de bicicleta? Sei. Eu não sei, nunca aprendi, justamente porque eu tinha medo de me machucar. Não, eu... Eu não É gosto desse negócio, aí eu tenho que me machucar para aprender. Não. Mas eu aprendi e nunca me machuquei, amiga. Sério, tu nunca caiu? Assim, ao ponto de talvez um raladinho, mas nada muito Mas sério. Débora assim. andava tipo 50 metros. Ela tá mentindo, sabe andar de Não, bicicleta? eu, não eu andava, andava, dentro, andava, de casa, andava. dentro do sítio e tinha bastante espaço pra andar. Mas eu não andava Dentro tipo de doido, casa. tentando fazer manobra. dentro Eu do botava a minha sítio. bebê na cestinha e tipo brincava com a Sem bicicleta. rodinha. Oh, meu Sem Deus. rodinha. E brincava, inclusive, foi o último presente que meu avô me deu. Foi no meu aniversário de 10 anos, ele me deu minha bicicleta. E eu fiquei muito feliz. Era uma bicicleta toda rosa. Eu tinha medo, porque eu tinha medo de cair e me ralar. Ó, Ludmilla, tal como Ludmilla. Tal Qual é o como- seu medo? Cair de moto e me ralar? É um cair. bom medo. Cair de bicicleta e me ralar. É porque eu tenho histórias de peias. Eu não era uma criança muito atrevida, nem nada. Na verdade, assim, vou contextualizar minha infância. Minha mãe, isso é o que ela fala, então não sei. Eu acredito na palavra dela. Diz que eu era muito brava quando eu era muito pequenininha.
Tinha um primo meu que, segundo ela, minha diversão era bater nele. Então, toda vez que eu chegava na casa da minha avó, ele se escondia embaixo da mesa, se escondia embaixo das cadeiras, porque eu ia direto, tipo assim, eu chegava e eu ia direto bater nele. Ai, que maldade. Não gosto de criança que faz isso, não. Porque eu gosto, segundo ela, tipo, eu gostava, eu amava bater nele. Então, tipo, ele morria de medo de mim. Só que eu cresci e fiquei frouxa. Aí, eu tenho duas histórias. Eu tenho uma que eu nunca fui criança que amava bombinha, essas coisas de São João. Tipo, aqui no Sul não é comum essas coisas, né? Mas aqui, sei. quando chega São Fogos. João, os pais compram fogos para as crianças. Tipo, compra ratinho, que é um trocinho assim de jogar que no chão acende. Traque, que Não, só essas explode. coisas tudo a gente tem lá. Só Traque, que... chuveirinho, apito, enfim. Só que o que eu gostava, o máximo, era traque e chuveirinho. Chuveirinho eu girava assim, bem longe. Ah, que bonitinho, acabou, jogava. Só que, tipo, o povo, criança, tinha mania de jogar traque nos outros, brincar. Isso é uma prima minha, tava jogando traque em mim. Eu fiquei, tipo, muito... Ela era bem mais nova que eu, fiquei muito triste. Tipo, eu tava morrendo de medo, porque eu tinha medo de traque. Aí eu fiz, mãe, não vou dizer outro nome, sei lá. Ana tá jogando traque em mim, eu tô morrendo de medo, porque eu não gosto. Aí ela pegou e fez, você é muito frouxa, você volta lá e enche o rabo dela de traque. Que não é pra você vir. Ela, tipo, odiava que eu fosse, tipo, reclamar de alguma coisa. Ela disse que eu tinha que me defender e ser assim. Minha mãe era dessa cultura também, assim, se eu chegasse dizendo, mãe, as meninas estão me excluindo na escola, brigando, e eu queria que ela fosse lá falar com alguém, minha mãe nunca se meteu, ela dizia que criança tinha que resolver as coisas entre as crianças e sozinha, e que eu deixasse de ser besta, e não sei o que, e uma vez tinha uma menina na escola, Gabriela, o nome dela, ela costumava me empurrar e fazer umas coisinhas assim, sabe? Aí eu dizia pra minha mãe dizia assim, sim, quando a professora não estiver olhando, você vai lá e revida tudo. Que incrível. Me ensinava isso, entendeu? Tipo, você revida tudo. Não é pra chegar apanhado em casa, não sei o quê. Sempre tinha muito essa filosofia de que eu tinha que deixar de ser besta. Mas eu não cheguei a apanhar muito na escola também, não. Assim, foi só essa menina que às vezes puxava meu cabelo e tal. Eu acho que na Eu era escola grandão. Teve Eu uma apanhei. vez que um menino bem safado na escola... Ô menino safado, porque que ruindade fazer isso? Eu tava brincando com as meninas sentada e ele chegou em pé e cuspiu um chiclete no meu cabelo. Isso é tão minha mãe quando era criança. E Vou cuspiu dizer um coisa que minha mãe chiclete. fazia. E aí, nesse dia, minha mãe ficou puta. Aí ela foi na escola reclamar, dizer que, tipo, esse moleque era safado, porque, tipo, cuspiu um chiclete e teve que cortar meu cabelo. Minha mãe que não valia nada, mas diga aí que eu tô Sim, não, eu era grandão, assim, aí eu nunca botei muito medo porque eu era muito bondoso, assim, e tal. Ele era um labrador, como tu disse, grandão e Tipo desengonçado, né? isso. Tipo eu acho isso. que eu queria ter conhecido Tipo o Thiago labrador, criança, porque eu acho tipo que ele era uma labrador. criança tão amável, tão querida. Eu ia dizer, Eu querida, era, eu vou eu tirar era, do eu era. canavial. Tu ia ter Você ódio não dele. vai mais precisar de trabalho forçado. Você ia ter raiva dele. Você não ia gostar. Não, eu ia gostar sim. Eu amo criança bobinha e bondosa. Não, eu era muito bondoso. Aí eu tinha uma bicicleta, que foi a mesma que eu caí, inclusive. Aí eu andava com os meninos da vila e tal. Tá Aí, vindo. aí Santos, Neymar, Robinho. Teve um dia que eu não sei por Pato que da diabos a gente, tipo, tava brincando de um e contra o outro, assim, com a bicicleta, sabe? Bater a bicicleta Não, bater não, passar do lado, assim, sabe? Sim. Aí, É bom que se lasque mesmo. É, pronto, aquelas aí foi o que brincadeiras precisa aconteceu. acabar mal Aí mesmo, eu bati a minha bicicleta de frente no outro menino, sabe? E o outro menino era menor que eu, acho que devia ter a metade do meu tamanho, mas era muito marrentinho e brabinho, e eu era tipo labrador. Aí o menino veio pra cima, tu vai pagar minha bicicleta, não sei o quê. Aí eu, todo sem jeito, né, falei, Tá não, bom, eu vou ver o que eu tenho. Aí eu fui pra casa, todo medroso, né, pensei, os moleques vão me bater e tal. Aí fui, quebrei meu porquinho e dei um monte de moeda pra ele. Oh, meu Deus. Eu acho que eu dei R$5 em bichinho. moeda de Por 50 isso que eu centavos e casei com ele, 25. ele é muito bom, ele tem um coração muito bondoso. Foi super Ele é labrador. besta. É, Aí bati. eu era meio Só que a minha besta bicicleta não estragou, só a dele estragou. Aí ele quis que eu pagasse. também. Ai, meu Não. Deus. Mas eu era besta. Eu era tive, besta eu demais tive poucos também. atrevimentos. Mas eu vou contar da minha mãe. Eu amo essa história. Assim, eu tenho mais histórias da minha família do que minha. Mas eu vou contar o que minha mãe era uma criança. Se ela quiser depois me desmentir Eu alguma achei que coisa. era do copo. Não, eu vou contar essa do copo, mas calma, eu vou contar o que minha mãe era, porque minha mãe não valia nada. Isso ela não pode me desmentir. Minha avó até me disse que Kilma, que Kilma é o nome da minha mãe, não valia uma cocada. Por quê? Minha mãe estava aqui brincando. Eu não sei como ela tinha amigos, até hoje eu me pergunto, Minha mãe como é que também era você bem ruim. tinha um ciclo de amizade? Ela estava brincando aqui com as amigas dela na casa. Aí ela enjoava, não queria mais brincar. Ela tinha uma cachorra
que não gostava de criança, só gostava das pessoas de casa. Ela soltava cachorro, mandava cachorro morder o povo e pro povo ir-se embora. Aí ela disse que amava, que saía menino correndo pra todo lado. Jesus Cristo. Já teve coisa, tipo, que elas brincando de casa. E aí Tony Ramos, na época dela, era Galã. o galã. Galã. Aí ficou uma discussão que quem ia ser o marido dela era Tony Ramos, da outra. Ela pegou, quebrou o brinquedo da outra e disse, pronto, não vai ser mais de ninguém, pode ir embora. Ela era essa criança. Minha Meu mãe é uma Deus. pessoa muito agradável de se conviver. Mas assim, pelo menos sabia se resolver sozinha, né? Assim, ela resolvia os problemas da minha tia. Tipo, ela já cuspiu na cabeça de um menino que bateu na minha Sua tia. mãe era uma criança. Sua mãe era uma criança muito maldosa, Maria. Minha mãe não valia nada. Minha mãe era ruim Nada, também. nada. Isso me lembrou as histórias do meu cunhado, porque inclusive ele deveria estar nesse programa, porque Pronto. ele tem umas histórias. O que ele tem de Que ele história. cresceu em Picuí, que é uma cidadezinha do interior daqui, pra quem não é daqui. E aí, tipo, os pais dele trabalhavam no banco na época e ele passava o dia sozinho com a irmã, então... Passava o dia aprontando. Passava o dia fazendo coisa ruim. E aí ele disse que tinha uma vizinha que ele odiava e que era muito chata, uma velha muito chata. E aí ele pegou todo o dinheiro que ele tinha junto e comprou de pólvora. Só que ele não tinha... Pólvora? tipo de fogos, essas coisas. E aí ele fez um caminhozinho, que nem viu no desenho. Fez um caminhozinho e quando chegou na janela da vizinha, encheu, fez um montinho. Só que ele não tinha ideia do poder explosivo De uma pólvora. de pólvora, né? E aí ele pegou e chamou a vizinha, que exatamente como tem no desenho. E aí na hora que a vizinha abriu a janela, Ele jogou ele acendeu e a pólvora que tava lá, tipo, queimou até a sobrancelha dele, ficou chamiscada. Foi uma explosão grande. Ai, deve ter A apanhado vizinha tanto. teve um medo gigante. Que E aí ele horror. saiu correndo e ele disse que era comum o povo ir no banco e dizer... Divaildo, ou então Thelma, que é a mãe dele, teu filho aprontou e ele tem que se esconder porque o pai e a mãe dele tinham sido chamados porque ele aprontou na cidade. Eu tô passada. Jesus. Ele pegou pólvora. Ele tem muita Eu pensava história. que minha mãe era ruim. Gente, pica-pau, esses desenhos assim. A gente coisa quando- Isso é ruim. tão papaléguas Isso, é muito papaléguas e... que ele sempre com- botar a explosãozinha. Mas assim, E aí quando a ele gente disse é que criança, fez apronta isso. muito, assim, né? Que doideira isso, Eu velho. nunca aprontei, assim, muita coisa, não. Não tenho muita memória de ter aprontado. Mas eu lembro que na época que eu era criança, a gente morava tudo na granja e tinha o vizinho, que era a minha melhor amiga, e o irmão dela. E era diferença de 1 ano para cada um, era escadinha. E Daiane era muito minha amiga. A gente brincava assim, sabe aquelas crianças que você nem nota que tem criança em casa, porque ficam quietinhas brincando de boneca? Sim. E o irmão dela era virado, assim, ao ponto de achar que o menino estava endiabrado, de tão ruim. E teve uma vez que ele simplesmente pegou aqueles mata-bicheira violeta de Que cavalo. é isso? Sabe aquele remédio que quando passa Passa fica em ferida, sabe? roxo, de bicho? Não, mas eu vou fingir que eu Enfim, sei. é um Pronto, é remédio tipo que um fica- spray, assim, É que- violeta. É, Na pessoa ou no bicho? no bicho. Não é pra seres humanos. E aí ele pegou dos cavalos que tinha lá, se pintou inteiro com esse remédio, ficou todo roxo, pegou um facão enorme, subiu numa árvore e ficou dizendo que quem passasse embaixo ele ia dando ao facão em cima. Meu Deus, que pessoa louca! Era! E teve uma vez também que ele com 3 Jesus, anos cara. conseguiu montar num cavalo e Como? saiu andando 3 e a mãe dele foi 3 atrás. anos. 3 anos. Não. Ele era muito endiabrado, muito endiabrado. E eu juro que é tudo verdade. Parece mentira, mas é tudo verdade. E uma vez também, a mãe dele saiu procurando. Cadê fulano? Cadê fulano? Cadê fulano? E aí, quando achou, ele tava no galinheiro, todo pelado, nu do jeito que veio ao mundo, chocando os ovos da galinha. É porque criança é sem noção. inventa Criança as é coisas. muito sem noção, Aí velho. ele fazia tudo isso. E ele- minha mãe ele evoluiu. detesta criança danada. Minha mãe, tipo assim, odeia criança buliçosa. Então, quando ele ia lá pra casa, já era tipo uma preparação. Tirar tudo que ele podia quebrar. Veja bem. Fazer... Enfim. Débora era uma santinha e Dona Mônica já tratava ela com choque. Terrorismo. Era. Agora, a única coisa que eu fiz quando criança, realmente eu podia ter me matado, a sorte que eu não me matei. Que era assim, minha mãe me dava biotônico, Dramática. porque eu sempre fui magra. E eu também amava tomava biotônico. biotônico. Eu achava uma delícia. Eu odiava. E aí eu vi onde minha mãe guardava, que era no armário. Ah, eu sei e a aí história. fui bem caladinha, abri o armário e tomei o vidro inteiro de biotônico. Você não faz poderia ter bem, ele você faz matado bem. nunca, amiga. Amiga, se fosse qualquer outro remédio, poderia ter me matado. Poderia, sim. mas era Sim. biotônico. Aí minha mãe Biotônico. ficou Poderia ficar preocupada. com muita fome. Minha mãe ficou preocupada, aí ligou para um médico, eu acho. Aí o médico disse, não, no máximo ela vai ter um pouquinho de sono.
E aí, tipo, não tive nada, tomei o biotônico inteiro, tava uma delícia. Se eu tomasse um biotônico, eu acho que eu muito comia as biotônico. paredes da casa, porque eu sempre fui obcecada por comida. Tu até que me lembrou isso. Tanto que toda vez que eu ia... Assim, meu pai, ele não... Na minha infância, ele não morava com a gente. Então, ele passava períodos fora e, às vezes, períodos com a gente. Por causa de trabalho, né? É, gente, por causa do trabalho, que ele vivia viajando. Ia pra Bahia, pra esses cantos. Aí, era tipo... Eu morria de medo dele comer minha comida quando ele tava. Aí, minha mãe botava... Minha mãe que me dizia isso. Ela é assim até hoje. Não mudou nada. Ela fazia a mesa, tipo, aí comia, aí pra eu me precaver, pra saber que ia sobrar comida pra mim, eu pegava 2 pães, eu sempre amei muito pão. Tipo assim, já ocorreu de eu comer 8 pães no café da manhã, Criança. quando era criança. Eu comia um saco inteiro, vou até um parênteses dessa história, era lá em Formosa, na praia, na época que ficava todo mundo, meus tios, que assim, eu tenho tios que não são muito mais velhos que eu, tipo, eu tenho 24, eu tenho uma tia de 33, ela, tipo... 9 anos mais velho que eu, e outro tio também, que é tipo uns 12 anos. Então, assim, era tipo era criança e adolescentes. Eu comi o pão inteiro de manhã, meu tio acordou, meu tio ficou com ódio, ficou brigando com minha avó. É pra senhora esconder o pão dessa menina. Amanhã você Agora, esconda. mundiça mesmo, comeu o pão todo mundo. Eu comi o pão Eu dava inteiro, umas porque cipuadas. quando assava, tipo, a banda, não era tipo... A vovó assou vários pães, sabe? E eu fui comendo a banda quando eu vi comer todo. Mas enfim, eu tinha mania de pegar, eu via meu pai, eu pegava 2 pães e botava um de cada lado na cadeira. Meu Deus. Isso eu já tava comendo outra coisa no prato, porque eu dizia à minha mãe, ele tá olhando pro meu pão, ele vai comer meu pão, você vai comer meu pão. Eu era tipo, noiada nesse Noiada pra não comer o pão os pães dela. na cadeira, Gente, minha mãe brigava, minha mãe tirava, bota o pão na Pãozinho, mesa. eu adoro... Quando pequeno, a gente comia muito. Sabe aquele pãozinho bem pequeno? Sei, bisnaguinha. Bisnaguinha. Não, Nossa, era pão normal isso é mesmo. muito infância pra mim. Ai, gente. Meu sonho era casar com um padeiro. Eu nunca tive muita fome, não. E aí, isso era um problema na infância, porque meu avô era do Cariri. Quem não sabe, Cariri aqui é tipo sertão. Então lá o pessoal é acostumado a comer muito, comida grosseira, de noite, mesa farta, tinha muito disso. E quando eu chegava, eu só beliscava. E meu avô tinha muito isso. Quando minha mãe saía, ele vinha pra mim e fazia: sua mãe não tá dando de comer a você, não? Me conte. E, tipo, minha mãe odiava isso. E quando ela pegava, ela fazia: papai, o senhor acha que eu tô matando a menina de fome? Ela Meu não come porque Deus. ela não quer. Ela é magra assim porque ela é o estilo. É o estilo e aí, dela. tipo, quando eu ia pra lá, ele enchia meu prato de coisa. E aí eu ficava só, tipo, mexendo com o garfo. E aí quando ele saía da mesa, minha madrinha, né, que no caso era a esposa dele, pegava, jogava tudo no lixo. Porque ela não comia, estragava a comida mesmo. A comida do prato, jogava tudo no lixo e botava. Aí quando ele vinha, aí a gente enganava ele de que eu que tinha comido tudo. Aí ele ficava muito feliz e dizia assim: tá vendo, se ela morasse aqui, ela engordava. Mas Meu Deus. Oh, a meu mãe dela Deus. não dá de comer, Eu tenho sendo muita que eu jogava só lembrança fora. assim. Até é um caminho que a gente pode seguir no podcast agora, nesse programa, de tipo assim, tentar trazer também algumas lembranças boas, assim, tipo lembranças felizes. Eu tenho lembranças... Essa de Nossa, avô. Eu tenho lembranças boas De mim. avô eu tenho muita lembrança boa, porque os meus avós são vivos até hoje, assim, são tipo, segundo pai, segunda mãe e tal. E desde pequenininho eu passava muito tempo na casa deles. Aí tanto que eu lembro de, tipo, estar assistindo TV, desenho, assim, de tarde, de manhã. Tipo, vocês assistiram TV Globinho? Só um parênteses. Sim, claro. Ah, TV Globinho era demais. Viciada. Aí eu sentava no sofá da minha avó, ela pegava um Três cobertorzinho demais. lá no Rio Grande do Sul, bem frio no inverno. Aí trazia aquele pão, que lá a gente comia muito pão De milho. caseiro de milho, sabe? Que ela fazia assim, ai, nossa, era uma delícia. Outra coisa que ela me dava pra comer era, tipo assim, quando ela tava fazendo pão, era, tipo, só a farinha... Farelo A do massa pão. crua. Isso, a massa crua. Ah, eu Nossa. tenho memória boa também de casa de vô. Eu não conheci nenhuma avó. Eu só conheci, na verdade, o meu avô materno e a minha madrinha, que é madrasta da minha mãe, mas que sempre foi como se fosse uma mãe, uma avó pra mim também. E eu adorava ir pra lá e ninguém entendia, porque era uma casa que só tinha gente mais velha, não tinha brinquedo, não tinha nada. Mas eu amava estar lá com eles. E aí na casa do meu avô tinha parabólica e na minha não tinha. E eu pegava TV Futura. E eu assistia historinhas de dragão, esses desenhos. meu E eu amava. Deus. E aí minha avó também, minha madrinha também, fazia, tipo, sanduíche pra mim. E eu ficava na cadeira do papai, que era do meu avô. E ele sempre deixava... Ele ficava em outra cadeira pra eu ficar mais confortável. Então eu ficava como a rainha da casa, tipo, na cadeira, vendo os desenhos que não tinha na minha casa, com lanchinho. Nossa, quando eu penso em infância, eu penso muito nesses momentos. Também penso
brincando com essa minha amiga, que era minha vizinha, que tinha um irmão endiabrado. Porque como a gente morava em sítio, tipo, a gente criava um mundo fantástico, entendeu? Tipo, a gente ficava o dia brincando e só lembrava de entrar em casa ou de comer quando alguém chamava, porque a gente se perdia nas brincadeiras de, tipo, de estar morando numa selva com os bebês e de várias aventuras e não sei o quê. Cara, essa parte da minha infância foi muito feliz. Eu acho que, tipo, uma das memórias mais antigas minhas, se for, assim, pensar... assim, de avós, eu só não conhecia um avô, mas, tipo, minha avó, parte de pai, é viva até hoje. Eu tenho os 2 avós maternos, eu tenho os 2 bisavós maternos. Ele tem bisa ainda? Meu bisavô tem 100 anos, minha bisavó tem 95. Olha aí, rapazes, tem interesse nesses genes. Vocês vão ter umas prolas duradouras. Vão viver que só. Minha avó que tem 73, tem os 2 pais, ela, vivos. Que demais. Mas, enfim. Mas eu acho que só que, tipo, meus avós, tipo, eu não tenho lembranças, fofinhas, assim, tipo, são lembranças legais, mas assim, a personalidade da minha família não é tipo, vem aqui comer um negocinho, as pessoas, e é da minha personalidade também, não é tipo, esse amor, né? Mas enfim, mais uma lembrança, assim, uma das mais antigas que eu tenho, era quando minha avó morava lá, meus avós maternos moravam lá na 15 de novembro, e a casa deles, tipo, eu lembro muito daquela casa, tipo, e eu era muito nova, acho que eu tinha 4, 5 anos quando eles moravam ali. Tinha um pé de jambo no quintal, que eu amava, que ficava aquele tapete rosa no chão, e eu amava pegar o jambo e comer, e passava Sandy Júnior. Cara, Sandy Júnior é muito antigo. Jambo é uma frutinha. É uma frutinha rosinha. Por fora e branquinha por dentro. E a árvore, tipo, ela enche de florzinha bem rosa e fica o chão cheio de todo rosa. Entendi. Eu acho que eu já vi já. Tipo, eu tenho muito essa árvore na minha cabeça no quintal do vovó e o chão todo rosa. Aí, eu amava essa casa. Tipo, eu ia, me sentava na sala, que o chão era de cimento queimado. E eu ficava que é bem friozinho, bem né? Friozinho. E eu ficava assistindo o Sandy Júnior. Que demais. Isso é uma memória muito antiga. Tem coisa que a gente lembra assim, né? E não sabe por que lembra, Eu não sei, né? eu não sei porque tipo, eu tenho essa memória específica. Cara, até hoje eu lembro que minha família passou um tempo que era muito apertado, sabe? Tipo, na minha infância foi principalmente. Que a gente tava muito sufocado mesmo. E aí eu lembro de que uma vez eu escrevi uma cartinha pra minha mãe dizendo que se ela não pudesse me dar presente no aniversário, eu ia entender que ela... que fofa. Muito fofa. Que ela não ficasse com ciúme do meu avô, porque o meu avô e minha madrinha sempre me davam presente. Sim. Que eu entendia. Meu Deus. A consciência, né? A bichinha. Eu adorava isso também. Assim... esse negócio de estar com o avô, de estar com o vó. Pronto. Tipo, tanto que eu tenho memória que, tipo assim, na época, eu até ficava com raiva, tipo, por que meu avô e minha avó vão me pegar na escola, ou meu pai e minha mãe. Mas, tipo, hoje eu observo que, nossa, cara, era demais, assim, tipo, o meu avô e me pegar na escola, eu voltar caminhando com ele. Ou tem uma história com o meu avô, por exemplo, que ele anda até hoje de bicicleta, ele tem 83 anos. Caramba, ele anda de bicicleta. Ele anda até hoje de bicicleta. E aí, tipo... E ele tem essa mesma bicicleta, acho que já tem uns 30 anos. Isso tá na hora de trocar, então. Tipo, bicicleta não se muito tempo. desmontou ainda. Aí eu tinha uma bicicletinha que foi aquela que eu bati antes, que eu contei. Aí eu ia com ele, porque ele tinha umas terras, assim, bem distantes no interior. A gente ia de bicicleta até lá. Aí eu lembro da gente passar pela terra, ele me mostrar como ele plantava as coisas. Ou, tipo, passar nos riachinhos que lá tem muito riachinho, sabe? Aí, tipo, muito história feliz, assim, de livrinho. Então, depois eu vou falar da minha família, ela é umas coisas bonitinhas, andando no riacho, bicicleta, o meu só a minha madrinha era assim, tipo, ela sempre foi tudo assim pra mim, sabe? E eu amava andar de ônibus, eu achava o máximo. E eu não andava, né? Andava de carro. E aí eu lembro... de rico. Criancinha rico, privilegiada. De Fusca. Sufoco financeiro, mas ainda assim tinha um fusquinha. Mas enfim, a gente não andava de ônibus. E aí eu lembro que minha madrinha, tipo, quando eu ia pra lá, ela fazia assim, vamos no centro de ônibus. E ia no centro e voltava sem fazer nada, apenas pra eu, tipo, ter a graça de entrar no ônibus, andar. Ela fazia isso por mim, entendeu? Tipo, dar uma volta de ônibus só pra eu, porque eu gostava. Minha história de ônibus que minha mãe conta. Eu entrava e mandava... Sabe da época que criança, ela fala tudo que vem na cabeça, que é uma época péssima. Eu chegava e fazia, mãe, eu quero sentar, manda ela sair.
Manda ela sair. E, tipo, a minha mãe que eu falava muito alto. Manda ela sair que eu quero sentar. Manda sair que eu quero sentar, eu tô cansada. Aí, tipo, o povo se levantava. Minha mãe, não precisa não. E me beliscava, e cala a boca, não sei o quê. Minha mãe Tipo, nunca deixou eu desenvolver isso. Eu sempre fui uma criança que, tipo, nunca me meti. O máximo que eu fazia era assim, quando eu via minha mãe mentindo, eu dizia assim, eu desmentia. Eu fazia assim, não, mãe, não é assim não, tu tá contando errado, é assim, e contava toda a verdade. E aí minha mãe ficava puta, e aí sempre era um sermão ensinando errado pra criança, né, dizendo, olha, quando você vê um adulto, você tem que ficar calado, não se meter. Não me desminta na frente dos outros. Não me desminta na frente dos outros, não sei o que, não sei o que. E eu falava, mas mentir é errado. Ela, mas criança não entende coisa de adulto não, é pra você ficar calada. Quando criança não é chamada, é pra ficar calada. Ela sempre falava isso. Minha mãe disse que meu primo, Daniel, ele fazia muito isso com minha tia. Tipo, teve uma época que ele era muito desbocado. Ele falava tudo que ela falava mal dos outros lá atrás. Quando ele via a pessoa, ele falava, olha mãe, não é aquela mulher que tu chamou de vagabunda rapariga? Minha mãe disse que, tipo, minha tia já quis muito se enterrar, porque ele fazia isso. Uma vez na escola, disseram que o Dia das Mães ia ser, tipo, uma gincana. Aí eu cheguei dizendo, aí minha mãe pegou e falou assim, eu que não vou, que eu não sou palhaça pra ficar fazendo essas coisas, correndo de um lado pro outro. Aí eu cheguei na escola e disse, minha mãe não vem, porque ela disse que não é palhaça pra ficar correndo de um lado pro outro. E aí a tia pegou e mandou um recado pra ela, na agenda, dizendo que ela não ia ser palhaça, que era uma brincadeira dinâmica, que ela ia participar se ela quisesse, não sei o que, não sei o que. Minha mãe ficou muito puta comigo, dizendo que eu não podia contar as coisas que se passavam em casa na escola. Uma criança muito sincera. Meu Deus, minhas memórias fofinhas. Eu vou dizer como era a infância do meu tio. Eu vou dizer o que ele fazia comigo. Meu tio sempre foi o tipo de pessoa que ele botava apelido em todo mundo. Todas as pessoas. Acho que ele só não botava apelido na minha avó, no meu avô, nos pais dele, mas o resto, tipo, minha tia chamava de birimbau, porque ela era muito magra. Isso foi importante para a história. Minha avó teve minha tia e minha mãe com 16, 17 anos, e depois teve esse meu tio com 30 e pouco e minha tia com 40. Então a diferença de idade é gigantesca. Então o filho da minha tia mais velha, ele é só 1 ano de diferença da minha tia mais nova. Então assim, para o meu primo, os meus avós sempre foram pais, e meu tio e minha tia, tipo, mais nova, Carol e Kleber, tipo que eu nem chamo de tios, são os irmãos dele. Então, assim, a brincadeira do meu primo, Daniel, era andar atrás de Kleber, porque era um pouco mais velho que ele, que era como um irmão mais velho. Tipo, então ele admirava e ele sempre ia atrás dele. E Kleber só chamava ele de Zé Galego, ou de Dani Coco, porque a cabeça dele era muito grande. E Zé Galego disse que era um personagem bem esquisito, bem feio, que ele insistia em apelidar. Ele me chamava de vários. Ele dizia que eu era gêmeo, só que um veio na minha barriga. Meu Deus! Ele dizia que eu parecia um bujão de gás quando eu tava de vestidinho. Ele ficava cantando pra mim, você pensa que é bonito ser feio? Que é bonito ser feio? Que é bonito ser feio? Porque ele dizia que eu era feia. Me chamava de testa de amolar facão, era o que ele mais chamava. Ele pegava, quando eu tava na casa do vovô, um facão e ficava virando na minha testa, dizendo que minha testa era de amolar facão. Eu amava Didi. A turma do Didi era tipo minha diversão no domingo, eu achei a turma do Didi. Aí ele ficava dizendo que Didi era pra retardado, não sei o que, e ficava arrotando no meu ouvido quando eu tava assistindo. É uma pessoa muito agradável, né? Super saudável. Super saudável. Aí tem a história que Daniel sempre acreditava muito no que ele falava, que é esse meu primo. Aí Daniel tinha as orelhonas, tipo, grandes. Quando ele cresceu, engraçado, tipo... Mudou. A orelha não fez como tu fez, de plástica, nada. Tipo, a orelha dele só ficou normal. Eu tenho uma dessa lá. Como da cabeça. Aí... Ele botou na cabeça do Daniel que o Daniel ia voar. Eles moravam na 15 de novembro, é uma ladeira. Fica o quartel em cima e você desce, sabe? Aí minha mãe chegou em casa, tipo, saiu de casa, estava Daniel descendo a ladeira, correndo, batendo nas orelhas com as mãos assim. E Kleber no fim da ladeira dizendo, corra, Daniel, dê pulinho, vai, pega impulso que você vai conseguir voar. Ai, meu Deus, e era voar Daniel... com as orelhas igual o Dumbo. Daniel descendo a ladeira, batendo. Minha mãe chegou e fez, pare, Daniel, pare, tá vendo que você não vai voar. Quando chegou o menino, tava com as orelhas toda inchada. Meu Deus. Vermelha, de tanto voar. Jurando, porque Kleber dizia que o menino ia voar, ele acreditava. Ai, meu Deus, eu tenho uma história, que assim, ruim. Como vocês já falaram, né, eu tinha as orelhinhas, né, bem abertinhas. E aí, tipo... não sei como se chama aqui no pré, assim, a série antes da primeira série. Isso, jardim. Pode ser o jardim. Aí já começa aquele negócio de se apaixonar e tal. Apaixonar, né? Jardim. Tipo assim, Sim, os gurizinhos sempre falam, eu namoro. Eu amo, não sei o que. Os psicólogos dizem que até que não é pra incentivar. Então, eu tinha uma menininha que não sei o que, eu amo essa menina e tal. Aí
eu fui falar pra ela pra gente namorar, né? E aí, inclusive, ela é minha amiga até hoje. E aí eu fui falar pra ela assim, não, vamos namorar, não sei o que, com 7, 8 anos. Aí ela Não olhou era pra mim já. e falou assim, Não, era mais novo, amor. pode ser que seja até mais novo. Jardim é tipo 3 3 e 4 anos. Não, 4 e 5 anos é o jardim. Ah, então foi um pouquinho depois. Ah, Tá. então Um pouquinho é- depois. enfim, Mas enfim, fundamental. aí eu fui falar pra ela assim, não, vamos namorar e tal. Daí ela olhou pra mim e falou assim, eu não vou namorar contigo não, com essas tuas orelhas de bife. Eu te, cara, E ele Por lembra isso. eu disso lembro até disso hoje. até hoje. Tanto Meu que, Deus. tipo, minhas orelhas Traumas. durante toda a infância e adolescência sempre foram muito complexadas. Ah, isso de E trauma aí, de infância tipo, eu tenho muito, de aparência. É demais, velho. Toda vez que faziam, Quanto é passavam... que te chamaram de cebosa? Não, mas isso eu já era velha. Ô, Thiago! Bobona, cebosa. Não, isso é coisa... Isso é adolescente. Mas quando eu era pequena, que eu ainda DH. estudava no IPEM, sempre fazia... Porque assim, realmente, eu tive uma época que eu era muito feia, Mas muito criança não revoltada. vale nada. Pra Ai, começar. criança não presta, não. E minha mãe me vestia de um jeito muito masculino, assim, tipo, ela não comprava vestido, saia, ela só me vestia de, tipo, calça, bota ortopédica e camiseta, e prendia meu cabelo, porque, tipo, um parênteses, eu passei pela transição, mas eu alisei meu cabelo por muito tempo, justamente por isso, porque minha mãe não sabia cuidar, muitas pessoas diziam que era feio, etc, enfim. E aí eu era bem complexada com isso. E toda vez que faziam lista de a menina mais feia da sala, Ah, meu Deus. essas Que coisas, horror. eu sempre ganhava. Eu sempre ganhava. horror! Então, Vamos assim, ficar tristes quando eu agora. fui ficando adolescente, que eu fui me tornando... Né? Quando eu fui ficando adolescente, que eu acho assim que, tipo, com uns 15 anos eu comecei a ficar bonita pra caramba... Eu nem sabia que eu era bonita, porque eu passei a infância inteira, tipo, sendo a mais feia de todos os lugares que eu ia, de ganhando todas as competições de feiura e, tipo, é uma coisa que me traumatiza. E Carol, que assiste o podcast, que é minha amiga desde que a gente é muito pequena, Incentivava isso. ela pode... ela incentivava também. Hoje eu Carol vejo que era era uma bullying. amizade bem tóxica, porque ela dizia... Eu me lembro de uma frase de Carol, que talvez ela não lembre, mas que ela falou assim... Amiga, tirando teu cabelo, teu corpo e teus sinais, tu é bonita. Tirando você, Uma ficando vez só ela a falou personalidade, ficando só a sua alma. E ela não falou com a intenção de me magoar. Ela falou assim, tipo, ajeita o cabelo, Não, é porque engorda é isso. e tira os sinais, que aí tu muda vai o ficar rosto, bonita. É porque ajeita o quando a corpo. gente é criança, a gente é muito E sem no noção. fim foi não mais ou tem menos nem o que eu ideia fiz das mesmo, só não paradas. consegui mudar o corpo. Mas enfim. Mas é uma delicinha. Mas, Ai, meu Deus do céu. Com todo respeito Gente, às corta pessoas que isso. estão nos escutando. corta isso, amor, pelo amor de Deus. Enfim. Não tem problema Hoje isso eu aí, sou não. muito bonita, uma grande garota bonita. Mas na infância eu era muito feia e eu me revoltei. E aí eu simplesmente ia pra escola com um brinco de pena, botava faixinha no cabelo bem aqui e prendia. E era muito esquisita mesmo. Eu discutia muito com meu pai de manhã porque ele ficava falando, esse teu cabelo aí, não sei o quê. E eu deixei o cabelo muito grande pra esconder as orelhas, sabe? Bichinho. Aí, tipo, É. pra dar Fico com volume, pena. pra não aparecer tantas orelhas. E aí, tipo, eu lembro que ele brigava sempre, que ele queria que eu dividisse o cabelo bem no meio. Zacarias. Tanto que um tempo eu Mas fiquei enfim, eu fui uma fazendo criança isso. bem feinha, assim, não era uma criança bonita, não. Mas todo mundo tem... Eu não confio em gente que não tem fase feia, pra começar o assunto. Porque a feiura monta o caráter Eu também. tinha- Não, e ela tive vem, uma um fase dia ela de vem. Você aprender a ser Um humilde. dia ela vem, um Quando dia eu era ela vem. criancinha pequenininha, não era horror, não era feia. Mas eu era, não foi, assim, pré-adolescente, criança pra pré-adolescente, eu era, tipo, e eu tinha, assim, o que eu posso dizer que eu tinha que minha mãe falava? Eu não gostava dos meus dentes, porque eu tinha diastema. Eu também. E todo mundo comentava, coisa de criança, novamente, criança não vale nada. É. Então todas as crianças falavam pra mim que, tipo, dos meus dentes que eram abertos no meio. Hoje em dia tem até moda, tem gente que, tipo, nem fecha porque acha bonito. Nada contra, acho bonito. Não, não é. Mas Quem não gostava. quem vende aí pastel, nada contra. É. Mas enfim, a minha mãe disse que eu sempre dizia, mãe, eu quero juntar os dentes, como é que eu faço pra juntar meus dentes? Oh, meu Deus. E desde o dia que eu decidi juntar os dentes, eu tive problema com meus dentes até 17 anos. Eu saí Tu usou arrancando quanto dente. tempo de aparelho, Mari? Acho que eu botei com 12, tirei com 19? 18, Ui, eu usei 5 ou 6 12, anos. 7 anos. 11. Eu também usei dos 11. 5 Não, aos acho que foi 11. Dos 13 aos 12, 12 ou 13, 13, 15, 17. 18. 7, 8 anos eu usei. Só que não foi só isso, tipo... Pra eu botar aparelho, eu tinha muito dente de leite. Então, tipo, não interessa se eu botar aparelho quando você tem dente Sim, Fixo fixo já. permanente. Permanente. Aí meu tio que era Dentista. dentista, pediu pra fazer um raio-x só pra, tipo,
ver pra eu botar os dentes. Aí quando ele fez a raio-x, antes de eu botar o aparelho, ele viu que eu tinha um tumor. Aí foi uma saga pra eu fazer a cirurgia, pra eu tirar o tumor da minha boca, pra eu poder botar o aparelho. Só que isso eu fiquei sem um dente permanente. Eu conheci Marília com 14 anos, banguela. Aí eu fiquei sem um dente permanente e o outro dente que nasceu do outro lado era um microdente, não foi um dente Ah, meu Deus. inteiro que nasceu. Aí eu tive que arrancar o dente do outro lado. Aí eu não tenho os dois dentes de lado e meus caninos são cerrados. Porque Ah, eu porque juntou e meu empurrou, canino né? veio pra frente, aí não fica esquisito, né? Aí ele cerrou, só que meus dentes de leite eles não amoleciam. Eu arranquei dente de leite até 15, 16 anos. E não era porque tava mole, tipo, ele dava anestesia e arrancava à força. Meu Deus, que situação. Que Sempre. sofrimento. Eu fiquei banguela minha adolescência. Durante Tipo, a eu era adolescência tu era adolescência feia. banguela. Eu era adolescência feia, eu era adolescente feia. Eu era banguela, porque, tipo, eu tava arrancando os dentes de leite. Então vamos fazer rapidinho aí num joguinho Tá. de lembrança. Por exemplo, cinema. Qual foi o primeiro filme que vocês Eu assistiram? lembro. Vai, Xuxa e os Duendes 2. Ah, meu Procurando Deus. Nemo. Eu também. Isso aí. Procurando Nemo, é clássico É, também, né? muito bom. Muito Eu assisti com a turma na escola. Ah, É, eu fui porque com a não minha tinha, irmã, foi não minha irmã que Eu me fui com a levou. minha babá. É, porque você... Eu acho. Que rica, tinha babá, eu nunca Ah, era. eu Era acho que é bem filma. rica também. Eu acho. Minhas babá eram as moças que trabalhavam lá em casa. Mãe dizia, dá uma olhadinha nela aí enquanto eu vou na aula. Mas é isso mesmo, porque É. minha mãe morava só, que meu pai vivia na Bahia viajando, e minha mãe tinha que trabalhar, eu ia ficar com quem? Aí ela tinha uma pessoa que limpava, que tipo, fazia comida, limpava, e me olhava. É, que Eu tipo, tinha- mas é porque vocês têm cinema na cidade, né? É, o interiorano, que, tem tinha que teve que ir pra cidade vizinha. Mas não assistir era o longe, filme. não. Era até pertinho. Vai, continua. Sim, aí... Praia. Com quantos anos? Vocês lembram com quantos anos foram pra Bebê. praia? Desde que É? minha mãe me tem na barriga, Formosa, tipo, É. minha mãe passou adolescência em Formosa, eu nasci, cresci, vivi Ah, em Formosa. desde É, muito praia pra cedo, gente né? é comum, porque a gente mora muito perto do Muito litoral. próximo, né? É, eu tu acho que eu quer- fui com 5, 6 anos também. Oh, meu Deus. É, Eu amo. e aí- Isso me lembrou aquele episódio do Chaves, que perguntam: Chaves, você já viu o mar? Sim. Então qual é o tamanho do mar? Aí ele faz da assim, que é o TV. tamanho da TV. Oh, meu Deus. Minha mãe me chamava de Maria Farinha, porque eu comia areia. Não. Eu comia muita Olha areia. só, mais um Sério? indício de que eu não era uma criança normal. Minha mãe ignorou. Todas as crianças brincavam na areia, gostavam. Eu fazia, não tinha- gosto de me sujar, não. E ficava feito uma adulta na praia. E aí minha mãe... Meu Deus, que saco, E aí- tu era um saco. Era. E aí eu era fã, e sou até hoje, que inclusive minha sobrinha nasceu e eu vou passar isso pra ela. Que eu sou fã de Ariel, é o meu filme favorito. Todos os anos eu queria que meu aniversário fosse da Ariel e tal. E aí quando eu ia pra praia, como eu não gostava de me sujar, nem nada disso... a única diversão que eu tinha era me deitar perto da praia e ficar cantando a música de Ariel, dizendo que eu era Deus, Ariel. que louca. Oh, meu E minha Deus mãe do achava céu. normal. Meu Deus. Histórias de praia, eu comia areia. Já peguei É? verme de cachorro na praia. Eita, eu tenho uma história muito boa de praia. Eu acho que foi na segunda ou terceira vez que eu fui pra praia, meu pai decidiu comprar uma prancha. E, tipo assim, a prancha inicial que se compra é uma de isopor bem Eu simples. tinha essa. 50 pila, eu acho que é no mercado. Aí compra 50 uma não, dessa, naquela época era de ser 10 reais. tipo assim, muito pequena. Aí ele falou assim, não, ele tá se divertindo mais, agora parou que eu vou usar ela pra me divertir também, meu pai. Quebrou, né? Com 85 quilos. Foi se divertir Na nas prancha de ondas isopor. lá do Rio Grande do Sul. Na primeira, acho que onda que ele pegou, quebrou ela no meio. É. Aí eu lembro até hoje que, tipo assim, eu vi aquela cena dele com os dois pedaços na mão, assim, sabe? Eu comecei a chorei tanto. Gritei, esperneei, fiz, não, tu vai comprar uma outra pra mim, não sei o quê. Aí, tanto que ele falou, não, vou comprar. Aí a gente foi no mercado, ele comprou uma que durou, tipo, muito tempo, assim. Lembranças de praia. Mas eu ia fazer agora da lembrança de filme, assim, tipo, o filme que vocês têm como favorito da infância. Ah, Mas eu já Débora já falei. falou, que é Ariel. Ariel, o teu. O Fala meu tu. é Rei Leão. Ah, o meu é Pocahontas. E outro que eu gostava também era a Dama e o Vagabundo. A Adorava. gente tinha muito isso da fita cassete, né? Eu Ah, lembro da minha era fita tão cassete bom. Pocahontas. Ai, Eu gente. tinha do Rei Leão. Eu acho que uma das melhores memórias de infância é isso, de ir na locadora, locar filminho pra assistir o fim de semana e devolver na segunda. Ah, era uma delícia. Eu lembro Ai, das isso era cores do maravilhoso. Rei Leão. Era uma fita verde. É, verde, Pocahontas, da eu acho Disney. que era amarelo, azul. Pocahontas sempre foi a minha preferida. Eu era apaixonada pela Pocahontas. Eu nunca fui de tipo, princesas e quero ser uma princesa. Tipo, eu amava muito as coisas, tipo, as princesas da Disney, assistia todos os filmes, mas Pocahontas eu era
muito apaixonada. Uma Mas era uma lembrança de felicidade infância que eu tenho muito de grande. filme era que eu tinha, claro, Quando? pirata, né? Eu tinha só para baixinhos também, em VHS. Não comprem DVD pirata, mas na Sempre época eu comprem. comprava muito e eu tinha a coleção inteira dos filmes da Barbie. Barbie o Quebra-Nozes, Magia de Alados, Meu Deus, eu tinha magia. Barbie Rapunzel, Barbie... todas as Barbies As eu 12 tinha. princesas Princesa da Ilha, bailarinas. 12 princesas bailarinas, a Princesa e a Plebeia, todos os filmes da Barbie eu Meu tinha. Deus, e a princesa e a plebeia, eu sou assim Como você. Ah, meu Deus. Porque Barbie era muito... Eu amava. Ai, amava Barbie, os a filmes da magia Barbie. de Aladdin, eu acho Magia que era de Aladdin era um meus dos melhores. preferidos. Era. As 12 princesas bailarinas, eu amava, eu ficava cantando. Tem a música final, eu ficava chorando. Que eram 12 irmãs que dançavam, dançavam balé. balé. Ai, eu tinha todos da Barbie, eu amava. Eu também. E era Quais tudo os- pirata. Quais os Tudo desenhos pirata. que vocês assistiam? Vai, diz aí. Meninas tudo. Superpoderosas. Vamos assim, cada um vai dizendo um. Meninas Superpoderosas. 3 espiãs demais. Dragon Ball Z. Oxi, eu tinha na minha cabeça. Estranho. Bob Esponja, amava. Isso, Pokémon. Ai, Power Rangers, que não é desenho, mas Como é que é passava na aquele TV antigão? Globinho. Tinha um antigão que eu gostava. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, Os era ursinhos demais. carinhosos. Não, os Adorava ursinhos assim, os carinhosos Ei, carinhosos. bananas de pijamas. Impossible, eu descendo assistia água. também. Vocês olhavam Impossible, isso? eu amava. Eu amava o Jack Chan do Baby Looney, Tunes. Baby Looney Tunes, eu Meu amava. Deus, eu Bananas amava. de pijamas, vocês chegaram a assistir? Quando eu era muito pequena. Bananas, Teletubbies Pijamas também. e Teletubbies. Minha mãe disse que eu dava... Minha mãe disse que era viciada e dava tchauzinho Minha pro mãe disse sol. que eu amava eu Teletubbies também. Só que também, ainda mas era eu não bebê, lembro. né? Eu não sei, lembro mas eu tenho lembrança De de estar TV assistindo. Globinho, o meu é tipo Jack Chan, Bob Esponja, 3 Espiãs Demais. Eu gostava de Super Choque também. Super Choque. Isso é SBT, Super Choque no Super Como é que é o dos coloridos que tem o Caverna do grandão, Dragão. o... Sim, aí eu assisti os 7 Monstrinhos. Isso é TV Cultura. Na Castelo TV Rá-Tim-Bum. Cultura. Cyber Chase. Cyber Assisti, Chase. que era de matemática, eu aprendia várias coisas. Bem Como é que é o educativo. do... Esse que... Pink Dick tem Doo. até filme, tem até Du, filme. Dudu e Edu. Eu Era muito amava Dudu e Edu, que cada um tinha uma língua de uma cor. Era. Qual é que tu quer lembrar? É muito conhecido, Pipio e Frajola. que são Tom e vários, Jerry. são vários Eu amava personagenzinhos. Tem uns 4, 5, daí tem o azul, tem o amarelo, tem o rosa e tem o grandão que eles acionam com morfados, o que vão morfar. Bem Então 10. isso é Power Ranger. Power Rangers. Não. Isso. Eu tava Não, mas esquecido Power o Rangers nome. não, é o que eu disse, Power Rangers. Power não. Ranger é de seres humanos. É seres humanos, que eu amava. Então eu adorava igual. Não é Ben 10, não? Tem a Ben 10 Não, também. não. É Power Rangers. Eu sabe um desenho que eu morria de medo? Qual? Covarde ou com coragem. Ai, Eu mas não dava assistia medo nem mesmo, a mas eu pau. amava. Eu não assistia. Eu morria Bob de medo. Esponja eu amava muito. Eu amava. Ah, filho. Ah, Era Fila muito do bom, biquíni, velho. sério. Vocês têm mais Patrick. alguma história antes de fechar o podcast? Marília tem a do copo. Ah, eu só tenho... mas Isso me só lembra um muito copo. Milena, porque a Milena assiste a Milena é uma amiga nossa, aí ela assiste o podcast e ela diz que ama, porque é assim, Marília, conta aquela história que eu já conheço, não sei o quê, e escuta tudo e dá risada. Mas essa história, tipo, não é... Foi um momento de atrevimento meu. Eu não era... Débora até dizia que ela, tipo, assim, era mais atrevida do que Danada. danada. Eu também não era danada, tipo, era muito na minha. Só que eu incorporei um momento, assim, de atrevimento, entrou no meu ser e eu fiz isso. Eu amava assistir Bom Dia e Companhia. E na minha época, isso é coisa de gente velha mesmo. Porque, assim... Tem um povo, assim, de 15, 17 anos, que pegou Maísa, Yudi, Priscila. Sim, Eu peguei sim, esse sim, povo, sim. só que antes desse Do povo PlayStation. tinha Jaqueline, Que era uma loira. que era uma Jaqueline. loira. Era uma pseudo-Liana. Era uma pessoa... Meu Deus, eu amava a Eliana também. Tipo, a época da gente, a Eliana. Sim. A Eliana eu gostava também. Aí, Jaqueline apresentava o Bom Dia e Companhia. E eu amava ela. Aí, eu tava na praia com minha mãe e ela começou, tipo, a imitar a Jaqueline, dizendo que Jaqueline falava feio, enfim, ficou fazendo a vozinha assim. E me provocando. Eu fazia, pare, que eu adoro ela, para de fazer isso. E ela, você não gosta, tipo, ir me provocando, imitando a voz dela. Eu tinha um copinho da Barbie, aí eu peguei meu copo da Barbie. Gente, era de plástico, não era de vidro, não. Também não era esse nível de agressividade. E eu peguei, danei na cabeça dela, fiquei batendo, dizendo pra ela calar a boca, porque eu gostava muito de Bateu Jaqueline. na mãe. Minha mãe subiu assim, sabe quando sobe o ódio no espírito Não dela? é pra menos. Ela ficou chocada porque eu não era de fazer isso, subiu um ódio no espírito, ela saiu da praia, me levou. E foi aí que meu pai me deu uma pisa épica. Novamente, não é ela que bate. Ela, batia. tipo, ela saiu me beliscando, né? E tipo, dando assim, tapinhas, e meu pai me deu uma pisa épica e me. No meu caso é o trancou contrário. no Meu pai apartamento. nunca deu em mim. Eu não tenho memória nem do meu pai me gritando.
Mas era a minha mãe que dava em mim. Ela me chamava de sementinha do mal, porque o que é que acontecia? Ela dava em mim, e aí eu ficava, ok. E aí quando meu pai chegava, eu contava tudo. Olha, ela deu em mim assim, assim, assim. E aí ficava só depois vendo os dois brigarem, porque meu pai não gostava que desse em criança. Meu Deus. E aí ela fazia, parabéns, você Eu tô do conseguiu. lado da tua mãe. E toda vez que meu pai brigava muito com ela, porque tinha dado em mim, eu ficava, vingança, Que não sei o louco. quê. É, Realmente mas eu era tô minha 100% do minha lado da veia, tua mãe. era minha veia maligna de Uma boa infância. chinela. Meu pai pendurava o cinto na porta do meu quarto pra fazer o terror, tipo assim, Terror você vai levar psicológico. pizza daqui a pouco. Então, tipo, e ele me batia, e se eu chorasse, ele batia mais. Ele fazia, não chore, pai! Mas se a pessoa não chorar é pior, porque eles acham que a pessoa tá debochando, aí é que dá mesmo. Tipo aquelas crianças que fazem, corria. não doeu, não. Não, eu corria. O meu pai ficava correndo atrás de mim Eu não corria, ao não. redor Eu da era mesa. muito besta, eu esperava, recebia a peia, chorava. Aí fazia engula o choro e tome peia. Obrigado pela participação de vocês em mais um episódio do podcast. Você pode nos ouvir pelo Spotify e pelo Deezer, e também você pode nos assistir, caso você queira nos ver, pelo YouTube no nosso canal do Bate-Papo. Hoje Obrigado, eu tô Marília. bem arrumada, então queiram ver. Vai só dar uma espiadinha pra ver como é que ela Isso. tá. Obrigado, Débora. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, gente. Boa semana e até a próxima segunda.